A emenda 47, ela só remenda a 41 e traz a especial que nós já comentamos. Mas o que tem de substancial mesmo foi introduzido na emenda 41. A emenda constitucional 41 de 2003, ela não modifica requisito, ela não altera os requisitos, eles continuam idade e contribuição, continuam do jeitinho que foi previsto na emenda 20, não teve mudança sobre isso. A emenda 41 atinge um outro foco, um outro ponto da aposentadoria. Ela mexeu com princípios, ela alterou o princípio da aposentadoria. Existia no Brasil um princípio chamado princípio da integralidade. Existia no Brasil um princípio chamado princípio da integralidade. O princípio da integralidade, ele foi revogado. O princípio da integralidade, ele foi revogado pela emenda constitucional 41. Emenda 41 revogou o princípio da integralidade e colocou o que em seu lugar? O princípio da integralidade dizia assim, ó, se o servidor hoje ganha 10 mil, ele vai ter direito de se aposentar com 10 mil. O princípio da integralidade dizia, ele vai levar para casa tudo o que ele ganha no dia da aposentadoria. Hoje ele ganha 5, vai se aposentar com 5. Hoje ele ganha 10 e vai se aposentar com 10. Mas, Fernanda, no começo da carreira ele ganhava 1.000 e contribuía sobre 1.000. Ele vai ganhar 10 mesmo assim? Pelo princípio da paridade, sim. Porque ele ganhava aquilo que ele ganhava na sua aposentadoria, na data da aposentadoria. Mesmo que no começo da carreira ele tenha contribuído pouco. Mesmo que no começo da carreira ele ganhasse só 1.000 e contribuísse sobre 1.000. Então, o que ele vai ganhar na integralidade? Tudo o que ele estava ganhando no momento da aposentadoria. Mas esse princípio foi revogado. Esse princípio não existe mais. Para você que vai passar no concurso agora, está fora da integralidade. Esse princípio não existe mais. O que entrou no seu lugar? No seu lugar, entrou um princípio chamado média da vida laboral. No seu lugar, entrou um princípio chamado da média da vida laboral. O que é isso? O servidor, ele vai ganhar agora não tudo o que ele ganha, mas uma média de tudo que ele ganhou na sua vida, tendo pago contribuição. Então, assim, ó, se no começo da carreira ele ganhava 1.000 e contribuía sobre 1.000, depois ele ascendeu, cresceu e passou a ganhar 5.000 e passou a contribuir sobre 5.000. E depois ele cresceu mais e foi ganhar 10.000 e passou a contribuir sobre 10.000. Se ele ganhou e contribuiu sobre tudo isso, ele vai receber uma média. Eu faço uma média da sua história, de tudo que ele contribuiu durante a sua trajetória, e é o que ele vai receber. Então, ele não vai ganhar mais 10, como dizia a integralidade. Ele vai ganhar uma média da vida laboral, uma média daquilo que ele recebeu e contribuiu durante a sua vida. Então, se durante a sua vida ele contribuiu sobre 1.000, sobre 5 e sobre 10, a remuneração vai ser uma média disso tudo. Deu para entender a história? Então, o princípio da integralidade foi revogado, substituído pelo princípio da média da vida laboral, o que significou dizer uma média do que ele recebeu na sua vida, tendo incidência de contribuição. Então, só entra para a média, isso vale a pena, aquilo que teve incidência de contribuição. Sobre 1.000 ele contribuiu, entra para a média. Sobre 5.000 ele contribuiu, entra para a média. Então, a média da vida laboral ela é calculada sobre aquilo que ele recebeu durante a sua vida, tendo contribuído, tendo incidência de contribuição. Deu para entender a história? Essa foi a primeira mudança. Segunda mudança. A segunda mudança foi a revogação do princípio da paridade. Segunda mudança, a emenda 41, ela também revogou o princípio da paridade. O que dizia o princípio da paridade e qual foi a mudança? O que veio em seu lugar? O princípio da paridade, ele dizia, tudo que eu der para o ativo, o aposentado ganha. O princípio da paridade dizia, o aumento que for dado para o servidor em atividade também vale para o inativo. A vantagem remuneratória da atividade também serve para o inativo. Tudo que era dado à atividade servia para a inatividade. Mas esse princípio também foi revogado. Esse princípio também foi objeto de revogação. E entrou no seu lugar
o princípio chamado, entrou no seu lugar, um princípio chamado preservação do valor real. Então, no lugar de paridade, substituindo o princípio da paridade, veio o princípio da preservação do valor real. A história é assim, ó. Hoje você não vai ganhar o que ganha o ativo, não é assim? Se eu der 10% para o ativo, você aposentado não ganha. Mas eu vou lhe dar uma outra coisa. Eu vou garantir que você vai preservar o seu poder de compra. Hoje você ganha 1.000 e com 1.000 você compra X. Daqui a 5 anos, você tem que comprar o mesmo X. Se para comprar o mesmo X você precisa de 2.000, você vai ganhar 2.000. Na verdade, é a preservação do poder de compra, preservação da condição financeira. Se você compra 1.000 hoje, você tem que ganhar 1.000, você ganha 1.000 e compra X, daqui a 5 anos você tem que comprar o mesmo X. Se para comprar o mesmo X, para conservar o seu poder de compra, você tem que ganhar 2.000, você vai receber 2.000. Então, falamos de preservação do seu poder aquisitivo, preservação do seu poder de compra. Então, não é a preservação do valor, do nominal, mas sim do que ele significa como compra. Se hoje você ganha 1.000 e compra X, daqui a 5 anos você tem que comprar o mesmo X. Se para comprar o mesmo X você precisa de 2.000, vamos pagar 2.000. Você acredita nisso? Isso é uma piada, né? E quando o aposentado estiver desesperado, ele faz greve. E quem vai ligar para a greve dele? Ninguém, né? E ele vai brigar como? Não tem. Isso é um desespero, né? A hora que o momento que o sujeito mais precisa, já aposentado, ele tem um princípio como esse. Mas a nossa Constituição, ela também ganhou uma nova regra, chamada teto de proventos. A Constituição Federal, a partir da emenda 41, ela também tem uma novidade aqui, que é o teto de proventos.